Nós vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, parlamentares da oposição protocolaram ontem no Senado o requerimento da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, do Ministério da Educação, MEC. A ideia é que o colegiado apure o escândalo dos pastores envolvidos em liberação de verbas na pasta, então comandada por Milton Ribeiro. O que a gente pode esperar dessa CPI do MEC, Nicoli? Bom, Glauco, há muito ainda que ser investigado, mas o que chama a atenção é o fato, são dois fatos, né? O primeiro deles, a quantidade de pastores no interior do Ministério da Educação. Claro que o direito à liberdade religiosa ele é fundamental, desde que ele esteja no âmbito privado, mas não nas operações do Estado, né? Então, essa é a primeira coisa que chama a atenção, né? A quantidade de militares e pastores constituindo enfim, cargos do Ministério da Educação, e muitos deles sem nenhuma qualificação técnica para ocupar um cargo tão importante. Né? Precisávamos de professores, pedagogos, mas não necessariamente pastores nesses cargos. E o segundo ponto que chama a atenção é que o Bolsonaro ele foi eleito com discursos de que acabaria com a corrupção, e um desses caminhos seria exatamente contar com o apoio de militares e pastores, e isso criou uma ampla margem de votos, né, em relação ao público conservador, religioso. No entanto, essa tese, né, de que Bolsonaro acabaria com a corrupção e faria uma boa gestão dos recursos públicos cai por terra também, uma vez que as denúncias giram em torno de escolas fantasmas, escolas inacabadas, ou mesmo escolas onde foram aplicados recursos, né, para investimentos de alta tecnologia em lugares que sequer chega energia elétrica. Então, o bolsonarismo, né, atingiu agora, né, outro fronte, né, de apoiadores. A gente tem que se lembrar que durante os últimos 3 anos, as Forças Armadas brasileiras também chamaram atenção por gastos, né, em cartões corporativos com picanha, leite condensado, enfim, produtos eróticos, inclusive, né, ou para virilidade e tudo mais, e agora é a vez do Ministério da Educação, repleto de gastos superfaturados e sem justificativas também capazes de elaborar um projeto educacional para o Brasil. A gente também tem que lembrar que o Bolsonaro ele foi eleito com a pauta de que investiria menos nas universidades. Lógico que o argumento era mais ideológico do que qualquer outra coisa, e Bolsonaro prometia investir mais na educação básica. Só que aí estão os investimentos em educação básica, totalmente desorganizados, direcionados para aliados políticos, e pior, há indícios, né, de que Bolsonaro possa sim ter obstruído a justiça ao indicar ao ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, de que ele poderia sofrer busca e apreensão na sua residência. Lembrando que um presidente ele só pode perder o cargo no exercício do governo através da Suprema Corte, né, no caso o STF, caso ele cometa algum crime grave, né, como assassinato, alguma coisa do tipo, ou obstruir a justiça. Então, nesse caso, Bolsonaro ele tem a prerrogativa nesse momento, né, de ser totalmente julgado pelo STF, caso esse processo seja levado adiante, e também de acordo com as investigações dessa CPI. E, de fato, né, Nicoli, você toca nessa questão do envolvimento do presidente Jair Bolsonaro, não só nessa possível interferência na Polícia Federal, né, com ele antecipando, inclusive, a ocorrência do mandado de busca e apreensão contra o ex-ministro Milton Ribeiro, e tem outros indícios também do presidente Jair Bolsonaro nessa história do MEC, porque o próprio ex-ministro falou à época ali que que havia recebido pedido, né, do presidente Jair Bolsonaro em relação aos pastores. Depois, ontem também nós tivemos a revelação de que Gilmar Santos e Arilton Moura organizaram 9 encontros do MEC com prefeitos e secretários de educação, e um dos eventos, inclusive, contou
com a presença do presidente Jair Bolsonaro, e ele em abril também chegou a decretar sigilo de 100 anos sobre os encontros com os pastores lobistas do Ministério da Educação e ele mesmo, né? Inclusive nas redes sociais chegou a ser questionado, uma pessoa falou no Twitter aqui, você põe sigilo de 100 anos, existe algo para esconder? E o presidente Jair Bolsonaro foi irônico ao responder, dizendo que em 100 anos você saberá. Então existe esse comprometimento também do presidente Jair Bolsonaro, seja nessa questão dos desvios, né, que a gente não sabe ainda qual a profundidade disso, a gente tem obviamente que aguardar aí o devido processo legal, mas assim, aparecem as digitais de Bolsonaro, pelo menos nesse esquema, nessa questão do MEC, né, e dos pastores ali relacionadas com o ex-ministro Milton Ribeiro? Há tendência, sim, né, de forte participação do Bolsonaro. Afinal de contas, mês passado ele estava na Cúpula das Américas, quando ele se encontrou com o presidente Biden dos Estados Unidos, e para o Bolsonaro chegar ao ponto de, numa viagem internacional, ligar para o Milton Ribeiro, se comunicar com ele, significa que deve haver alguma gravidade, pode ser que aliados diretos de Bolsonaro possam estar relacionados a esses casos, né? Principalmente com pastores. E que, claro, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro foi eleito com apoio massivo, né, de segmentos evangélicos. E isso tende a criar para a eleição desse ano, inclusive, um racha entre os evangélicos, né? Uma vez que, claro, né, a gente tem bons religiosos, pessoas honestas, etc., que certamente não quererão, enfim, direcionar o voto para um presidente que busca ser reeleito e que foi eleito no primeiro mandato com a ideia de que seria exatamente honesto, de que acabaria com a corrupção. Então, essa é uma situação interessante porque as pesquisas já têm mostrado isso, né? Inclusive, mesmo desconsiderando esse caso do MEC, que teremos uma CPI, né? Os evangélicos estão cada vez menos coesos no apoio ao Bolsonaro. A gente já vê uma divisão maior, por exemplo, de mulheres, né, que direcionam voto a Lula, outra parte a Bolsonaro, e a proporção de homens evangélicos que votam em Bolsonaro também está caindo. Então, isso é um indício de que estamos chegando, talvez, no começo do fim, né, de uma ampla margem de apoio de Bolsonaro, mas, claro, ainda temos um público fiel ao bolsonarismo, haja vista de que a crise econômica, o desmatamento, esses casos de sigilo, de corrupção, todos esses que são negados pelo governo, deixados de lado de alguma forma, tudo isso ainda mantém um certo apoio de bolsonaristas. No entanto, isso desagrada o restante da população e os números indicam, né, uma proximidade cada vez maior de uma vitória do Lula no primeiro turno, porque Bolsonaro não consegue sustentar o próprio governo. O fato é que todas essas situações, crise, acusações de corrupção, abertura da CPI, desemprego, aumento da inflação, tudo isso vai revelando que a sociedade brasileira tinha o prato cheio com os governos do PT, mas alcançando o governo Bolsonaro, terminamos com os pratos vazios, né, de barriga cheia em direção à barriga vazia, né? É um paradoxo. Mas tudo isso vai mostrando também que o Bolsonaro entra na reta final do seu governo, né, os seus últimos 6 meses, em profunda decadência. As suas práticas, as suas ações, melhor dizendo, não se sustentam, não estão de acordo com o seu discurso, e o fato é que quanto mais Bolsonaro nega, impõe sigilos, ou mesmo tenta atenuar o tipo de corrupção que foi cometido dentro do Ministério, pelo menos todos os indícios que têm aparecido, Bolsonaro ele foi uma figura política que conseguiu destruir a si mesmo. Não foi necessário apenas a crítica, né, das esquerdas, dos movimentos progressistas, mas Bolsonaro foi um governo autopredatório. Não soube lidar com a pandemia, não soube lidar com os gastos exagerados das suas viagens, das suas motocicletas, dos seus aliados, principalmente, como os militares, e também, enfim, grupos religiosos, como os evangélicos,
tomando conta, enfim, dos recursos públicos do MEC. Então, o Bolsonaro alcança um processo de profundo desgaste, e a tendência que sequer talvez chegue num segundo turno, algo que a gente já discutia desde o ano passado, né, Glauco, de que esse governo é tão desastroso que dificilmente chegaria com boas condições no segundo turno e talvez perdesse no primeiro. Agora, Nicola, a gente tem aí também uma possível definição do vice de Jair Bolsonaro. Eu digo possível porque sempre se pode voltar atrás, né? Nós já vimos isso acontecer algumas vezes em relação à conduta do presidente da República, mas o vice seria o general Braga Neto, né? Como você vê essa escolha, sendo que havia inclusive a possibilidade ali de Tereza Cristina, que é uma pessoa mais ligada a um círculo político tradicional, mais relacionado inclusive com o pessoal do Centrão, é o tipo de escolha que acaba isolando mais o presidente nessa questão com essas figuras que representam mais ainda uma ideologia, no caso uma ideologia de extrema direita, Nicolai? É isso mesmo, Glauco. A gente tem visto nos últimos 2 dias movimentos de aliados de Bolsonaro revelando descontentamento com a possível indicação do general Braga Neto. Afinal de contas, o Bolsonaro volta as costas para outros setores que poderiam ser importantes em termos de apoio e se volta para o general Braga Neto, que a gente não pode esquecer, foi um grande avalista de todas as besteiras, inclusive posturas antidemocráticas tomadas por Bolsonaro. Né? Então, o general Braga Neto, sempre que teve a oportunidade, reafirmava certas ideias de Bolsonaro, desde rupturas democráticas, né? Colocou em dúvida, e ainda coloca, né, o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, o funcionamento das instituições democráticas como o STF. Então, o que o Bolsonaro fez de fato foi se alinhar ainda mais com uma ala radical das Forças Armadas. Lógico que isso não representa a totalidade das nossas Forças Armadas, mesmo que elas estão divididas e nem todos os militares concordam com o que Bolsonaro afirma, né, em termos de rupturas institucionais ou com processo eleitoral. E o que a gente tem visto, por exemplo, com o PT é o extremo oposto. Vejam que o Lula ele teve que se aproximar de Alckmin para conquistar uma fatia do eleitorado. A gente já observou em outras eleições indicação de mulheres, né, como vices. Aliás, chama atenção esse ano como temos, apesar de termos a Simone Tebet como candidata, né, o que não deixa de ser importante ter uma figura feminina, mas a figura de vice, né, mulher, nós não estamos vendo também, né? Então isso vai mostrando que o Bolsonaro, ao escolher o general Braga Neto, ele reafirma o apoio de uma ala mais radical com os militares, e ele não buscou, ao buscar o Braga Neto, expandir o público de eleitores, uma vez que ele fecha a campanha, né, diante de um público mais radical, e que qualquer coisa que o Bolsonaro venha dizer, ou qualquer atitude antidemocrática que ele venha tomar, ou qualquer caso, né, de corrupção que venha a surgir, esse público bolsonarista se manterá fiel. Consequentemente, não haverá expansão de votos e a aproximação com o general Braga Neto para ser candidato a vice pode custar muito caro ao Bolsonaro, como, por exemplo, não chegar a um segundo turno. A ideia, né, de uma política de alianças e a escolha de um vice-presidente é exatamente ampliar o leque, né, de apoios, outros candidatos, ampliar também os apoios regionais, e o Bolsonaro, ao que tudo indica, ao escolher o Braga Neto, não teve essa percepção que seria importante de que é fundamental ter como vice um outro candidato, né, que consolide alianças com o Centrão, ou mesmo outras alas da sociedade, né? Por exemplo, a escolha de uma pastora, né, no caso do Bolsonaro, teria sido talvez mais indicado que necessariamente o general Braga Neto, ou alguém do agronegócio, algum banqueiro, alguma coisa do tipo, exatamente para agradar o mercado, né? Mas Bolsonaro toma todas as atitudes equivocadas. O fato é que esses quase 4 anos de governo, ou de falta de governo Bolsonaro, é um verdadeiro manual de como não se deve exercer o cargo executivo no Brasil.
né, e muito menos como buscar uma reeleição. A gente não pode esquecer também que o Bolsonaro tem o maior índice de rejeição da história por um candidato que busca a reeleição, né, chega ali em torno de 55%. E Bolsonaro não busca reverter essa situação, né? Ao contrário, ao invés de diminuir esse índice, Bolsonaro continua tomando atitudes antipopulares do ponto de vista econômico, político. Isso certamente terá um preço muito elevado, quem sabe até mesmo a sua não chegada ao segundo turno, ainda mais porque essa CPI ela pode abrir a porta do inferno e toda aquela avalanche de críticas que nós víamos com muitas acusações infundadas contra o ex-presidente Lula, essa avalanche de ataques da imprensa, das redes sociais pelo eleitorado, tudo isso pode parar nas mãos do Bolsonaro às vésperas das eleições, o que pode ser uma catástrofe, né, para a campanha bolsonarista. Nicoli, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Boa semana a todos. Igualmente, conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.